Amigos, aqui é Marcelo Peregrino. Estamos aqui em mais um podcast da Comissão de Prerrogativas. Gostaria de agradecer ao presidente Mandelli, a ajuda, a rádio do Estúdio CASC e, evidentemente, a Cláudia Prudêncio, a nossa presidente e líder. Nós estamos aqui hoje com o doutor Jorge Mazeira, um querido amigo, advogado reconhecido aqui em Santa Catarina, que é o presidente da Comissão de Relacionamento com a Justiça Federal. Bom dia, Jorge. Como é que estão as coisas? O que você pode me contar aí da sua comissão em relação, evidentemente, com as prerrogativas? Como é que tem sido a vida dos advogados na Justiça Federal? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Agradecer e parabenizar a nossa presidente Cláudia por essa atenção necessária às prerrogativas, viajando aí na caravana por todo o estado. A gente vê a repercussão muito positiva. Obrigado pelo teu trabalho também nessa área que é tão importante para toda a advocacia. Agradecer ao doutor Juliano Mandelli, a Ju, sempre tão atenciosa, por disponibilizar esse espaço que é tão importante para a gente dialogar e conversar, chegar, de fato, para os colegas, especialmente do interior. Prerrogativas sempre a gente começa a conversar e vai longe, porque sempre temos um caso, né? Infelizmente, né? Quisera que nós possamos, um futuro muito breve, resolver tudo isso. Acho que caminhamos, né? O trabalho vai ser muito bem feito nesse sentido. Nessa parte de relacionamento com a Justiça Federal, e aqui a gente sempre carrega o direito previdenciário, porque, primeiro, é a minha área de atuação, e segundo, 60% são dados oficiais, 60% hoje dos litígios, das ações da Justiça Federal são em direito previdenciário. Outro dado relevante para a gente entender a advocacia catarinense e essa relação com a Justiça Federal, 25% da advocacia catarinense se identifica como previdenciarista. Então, não que ele só viva do direito previdenciário, mas ele atua no direito previdenciário. Então, veja que um quarto da nossa advocacia são números, de fato, relevantes, tanto do total de ações da Justiça Federal, da quarta região, quanto para a advocacia catarinense. E nós temos aí alguns outros dados que fazem esse tempero tão interessante, que é justamente o fato de que, de 2020 para cá, 2019 tivemos a reforma da Previdência, que alterou de forma significativa a situação previdenciária, e 2020, a partir da reforma, lei ordinária que alterou a questão da competência, né? Então, a competência delegada, que antes era responsável por uma significativa parcela de processos previdenciários na Justiça Estadual, acabou por fazer essa alteração e só 13 comarcas hoje da Justiça Estadual atuam em competência delegada no Estado de Santa Catarina. Então, tudo isso migrou para a Justiça Federal. E aí a gente encontra as situações que ainda chegam reclamações para ti, na comissão certamente, questão de juízes federais exigindo a procuração atualizada. Isso é uma situação que, infelizmente, ainda encontramos. Então, eu recebo ainda reclamações, peço para sempre entrar em contato com a Comissão de Prerrogativas, e é um trabalho que se vem fazendo, já se conversou com a Corregedoria do TRF4 nesse sentido, para que eles orientassem os magistrados. Óbvio, na capital a gente vê menos isso. Desculpa te interromper, Jorge, mas pelo que eu sei, na Justiça Federal, graças ao teu trabalho, também da Comissão de Prerrogativas, da Comissão de Direito Previdenciário, há até um manual, né, no TRF. Podia contar para a gente um pouquinho qual é o procedimento necessário para retirada de alvarás, procurações, enfim? Perfeito, Marcelo. Acho que é importante aproveitar esse espaço para trazer as informações corretas para quem nos assiste e nos ouve aqui. Há um trabalho da OAB, em conjunto com o TRF4, por meio do Fórum Interinstitucional Previdenciário, que eu tive o prazer de integrar durante 6 anos, primeiro como vice-presidente da Comissão Previdenciária, depois como presidente na gestão passada, né, mas presidente da Comissão Previdenciária, e a gente conseguiu construir ali um canal. Por quê? Porque nesse fórum nós temos juízes federais, desembargadores, advogados das 3 OABs aqui da quarta região, servidores do INSS. Então, ali a gente tem todos esses atores do direito previdenciário, os bancos responsáveis pelos pagamentos, e nós conseguimos evoluir bastante. Então, ali nesse ambiente, nesse fórum, foi construído por grupos de trabalho, e a gente se dedica, ou se dedicou na época, a temáticas. E uma delas foi, então, a questão dos pagamentos. Existe, portanto, uma cartilha
para pagamentos, né, das RPVs e dos precatórios, que é onde, de fato, o advogado, né, como nossa presidente Cláudia sempre fala, os honorários é o que eu preciso entregar para a advocacia, claro, sem esquecer outro resto, mas porque é ali que vem o grande ganha-pão. E para o previdenciário, mais ainda, é uma área que você, de regra, não cobra adiantado, você trabalha no êxito, então é relevantíssimo. E nós construímos isso em conjunto, os bancos se comprometeram e seguem. A gente sabe que existe, vira e mexe, um caso ou outro aí que nos chega, mas temos um contato até hoje ativo com, especialmente o Banco do Brasil, temos também com a Caixa Econômica, obviamente, mas eu digo especialmente o Banco do Brasil porque as últimas reclamações têm ocorrido no Banco do Brasil. A Caixa me parece que conseguiu padronizar isso melhor. De todo modo, eu acho que talvez seria até interessante que a gente pudesse disponibilizar talvez um link lá no Instagram da Comissão de Prerrogativas, porque isso na época, Marcelo, em que foi criado, foi amplamente divulgado, mas a gente sabe que não conseguimos chegar a todos os colegas. Então, no site da OAB, talvez a gente pudesse, naquela parte que tem os principais serviços, disponibilizar essa cartilha para os advogados, porque de fato ele deve ir municiado ao banco, conversar com o gerente, e se for o caso, obviamente, né, que não consiga essa interlocução, nos acione, nós vamos conversar, seja o Marcelo, né, representando as prerrogativas, eu representando a Comissão de Relacionamento, enfim, o Previdenciário, a gente vai fazer esse meio de campo e resolver. Até hoje todos os casos foram resolvidos, não tivemos assim maiores problemas, mas o importante é isso. Por quê? Porque ali tem toda a regra, delimita e indica como é que tem que ser a procuração, né? Não precisa ser procuração pública, é uma procuração que você vai trazer, vai apresentar ao gerente do banco, levando o número do processo e vai fazer todo esse encaminhamento. Tivemos um grande avanço nesse sentido, acho que é importantíssimo destacarmos, na época que aconteceu a pandemia, um período muito complicado, nós conseguimos avançar de forma assim, muito importante nesse ponto, TRF4, ouvindo as OABs, especialmente a OAB de Santa Catarina, porque essa demanda foi nossa, foi implantada, nós conseguimos a ferramenta no EPROC, que é o pedido de TED. O pedido de TED, eu recomendo que os colegas advogados utilizem, porque é até importante para que a ferramenta continue a se desenvolver. Você não precisa sequer ir ao banco para sacar, né? É óbvio que se a pessoa tem aquela urgência de 1, 2 dias, é possível que ela não consiga receber, mas se você tiver uma programação dentro de uma semana, eu digo porque eu utilizo isso, depois que foi criada a ferramenta, eu nunca mais fui ao banco receber, porque você saía do escritório lá com 10, 20 requisições, ia ao banco, perdia uma manhã, perdia uma tarde, sempre se incomodava, né? Por mais que você tivesse e tenha um bom relacionamento com o seu gerente e tudo mais, você tem que se deslocar do seu escritório, você marca com o cliente, então, por ali não. E outra, em nome da transparência, até para o advogado se preservar, tudo no processo. Ou seja, pega a procuração que já está ali, se é o mesmo CPF do cliente ou para o advogado da sociedade, é automático, manda pagar automático e fica toda a prestação de contas. Você abre o processo para o teu cliente, já está ali o recibo, tá tudo. Você pode apresentar o contrato de honorários, né? E aí vem tudo, o destaque ocorre ali. Então fica até para prestação de contas, perante a receita, perante o teu cliente, tudo documentado no processo. Então o pedido de TED é uma ferramenta que eu penso assim, tem o maior carinho, o maior orgulho de ter participado da criação. E vou dar aqui um spoiler, na gestão passada do TRF4, que se encerrou há 3 semanas, o Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, nós participamos de um grupo de trabalho da procuração eletrônica. Esse, eu acho que vai resolver muito a nossa vida, Marcelo, e vai aliviar bastante para a Comissão de Prerrogativas. É com assinatura eletrônica ou assinatura com certificado digital? Nós participamos das reuniões com o TRF4, com toda a equipe, o Dr. Ricardo foi um entusiasta e, novamente, foi uma ideia nossa, nós apresentamos para ele. Ele não foi concretizado, mas está na iminência, né? O novo presidente agora, o Dr. Fernando, deve finalizar isso com toda a equipe do EPROC, mas justamente nós discutíamos e apontamos para eles, e foi a sugestão do AB de Santa Catarina, que, já que a gente está usando isso, a principal demanda vai ser previdenciária, para utilizar o sistema de assinatura digital do gov.br, Tá. porque é familiarizado, compatível, né? com o sistema. Compatível com o sistema e o segurado já está familiarizado de regra, porque você utiliza para ter acesso ao CNIS e as outras informações previdenciárias o login e a senha do gov.br. Então você vai preparar essa procuração, esses poderes viriam, você escolheria eles como em bloco,
você vai escolher como montar esses poderes da sua procuração e o teu cliente vai assinar e aí você vai peticionar no processo. E isso vai fechar um ciclo que é importantíssimo para a advocacia, porque inclusive com o alvará eletrônico, que é o próximo passo pós pedido de TED, você vai ter, imagine um processo completo, procuração eletrônica no começo. Você vai tramitar o processo, aí entra aqui, não vou deixar de fazer essa propaganda porque eu acho positivo, um outro avanço, tramitação ágil, um outro projeto do TRF4 que nós pudemos aqui, representando a nossa presidente, Cláudia Prudêncio, representando a OAB de Santa Catarina, participamos de um projeto que iniciou no mês passado, dia 20/6, para todo o estado de Santa Catarina, para toda a 4ª região, antes era só nas capitais, que tende, ele já de início, a proposta dele é enxugar em 40% o tempo morto de um processo previdenciário. Olha só. Então, você vê que você vai entregar o resultado e é tramitação ágil. É você utilizar inteligência artificial não para a sentença, de jeito nenhum, está resguardado, mas para justamente otimizar aquele tempo que precisava alguém do cartório ir lá e, né, e dar o start Um para o impulso próximo oficial. passo, o impulso. Então, isso é monitorado e feito. Ou seja, hoje eu fiz isso, semana passada, eu vou trazer esse exemplo. O advogado faz o protocolo de uma ação previdenciária de incapacidade, que é o objeto que está hoje em tramitação mais funcionando na Justiça Federal. Ele faz o protocolo inicial, procuração, os documentos médicos. Cerca de 15 minutos depois, às vezes um pouco menos, um pouco mais, ele já sabe o dia da perícia e o horário da perícia daquele cliente. E o processo, e o tramitação ágil, ele está se estruturando, está mapeando e trabalhando para que, provavelmente até final do ano, no momento do protocolo, já se saiba, ou seja, você tem o número da ação, tem a chave da ação, sabe em que vara caiu e já venha junto a indicação do dia, local e data da perícia. Então veja que é importantíssimo isso. O advogado vai poder, né, apresentar para o seu cliente na hora, ó, tal dia, você já se programa, vai lá, vai ter a perícia. E a perícia, tudo aí é humano. Aí é o médico que examina. Agora, a evolução do sistema para evitar esse tempo morto é justamente isso. É não precisar esperar, porque o sistema vai fazer a varredura, vai trazer os laudos do INSS, vai trazer eventual verificação se houve outras ações do mesmo objeto, vai trazer esse tipo de certificação, o que antes tinha que ser feito, né, por um servidor do cartório, já vem tudo via sistema, e depois, ou seja, ele vai se dedicar para o prazo da agenda do perito, e o advogado já vai poder apresentar os quesitos da parte, o quesito vai estar lá armazenado no processo, o perito vai examinar, vai dar o laudo dele, aí abre prazo para o advogado se manifestar, concordando ou impugnando. Se ele concorda, vai aberto prazo para o INSS para que ele ofereça, avalie a possibilidade de acordo. E nesses casos, com o laudo favorável ao INSS, 95% dos casos têm ofertado acordo, garantindo 100% do atrasado e a implantação respeitando o conteúdo do laudo, e aí a sentença é de homologação. Que excelente. Doutor Jorge, a presidente Cláudia tem tido essa característica, né, na sua gestão. Ela tem um olhar acolhedor, um olhar que tem valorizado o advogado, especialmente naquilo que nos é mais caro, não é? Que é a nossa sobrevivência. Então, esse é um exemplo muito, muito importante, não é? Quero lhe cumprimentar pela sua atuação frente a essas iniciativas, mas para apimentar aqui a nossa conversa. Ontem à noite, a presidente Cláudia levantou uma bandeira que me parece extremamente importante, que é a ideia de um projeto de lei que pretende aí castrar a jovem advocacia, impedir a jovem advocacia de atuar nos tribunais superiores, nos moldes do que há em outros países, mas os modelos são diferentes, não é? No Reino Unido nós temos o barrister, o solicitor, que são advogados que atuariam no primeiro, no segundo grau e nas cortes superiores. Qual a sua opinião sobre isso? O que o colega poderia dizer em relação com a sua atuação específica, não é? O advogado mais jovem, ele é mais despreparado, ele merece estar fora do mercado, é um instrumento adequado para conter o excesso de advogados? Qual a sua opinião, doutor Jorge?
Bom, primeiro que eu penso que a nossa presidente está corretíssima e muito acertada, bem-vinda esse movimento que ela encampou a partir de ontem à noite, do qual eu já adiro. E eu não vejo isso. Pelo contrário, eu acho que a jovem advocacia, todos nós já fomos jovens advogados e, ao mesmo tempo que somos super empolgados, isso é muito bem-vindo, a jovem advocacia ela se mostra hoje, eu vou trazer um dado aqui para tentar da minha área de atuação previdenciária, não sei se era de conhecimento dos colegas, mas olhem que interessante o processo de migração que nós vivenciamos no quesito jovem advocacia e previdenciária. Até 2017 tivemos ali a reforma trabalhista. Então era público e notório que de início se trabalhava muito jovem advogado ia para o trabalhista, veio uma reforma trabalhista que tolheu e diminuiu, com dados oficiais, cerca de 40% de novas ações. Nós vimos uma migração, um processo migratório desses colegas do trabalhista para o previdenciário. Então, hoje, o previdenciário, sem medo de errar, ele absorveu, em grande medida, essa jovem advocacia, esses colegas. Por quê? Porque é uma ação, claro, guardada na proporção, dependendo do tipo de ação, mas uma ação, aqui que eu citei, o tramitação ágil, de incapacidade, é uma ação que tem detalhes, ninguém está dizendo que é uma ação simples, não, mas é uma ação que permite essa atuação. Além do que, temos a atuação do jovem advogado na via administrativa. Dá um giro rápido para o jovem advogado. E ele é muito bem-vindo. E a OAB tem essa preocupação, as comissões de previdenciário, que são 3, com a Comissão de Prerrogativas, e a do Jovem Advocacia, que eu acho que tem um trabalho fantástico, merece aqui o elogio, o presidente Isadora, toda a sua equipe, assim como as 3 de previdenciário. E aqui eu vou fazer um comercial e convidar, inclusive, esse público objeto da pergunta, que é o jovem advogado. O grande detalhe e a minha única observação sobre o tema mas eu acho que tu vais concordar comigo, todo mundo vai concordar. Todos temos que estar preparados. E aqui não é jovem ou advogado mais experiente, todos temos que estar preparados, atualizados, e há um desafio nesse universo previdenciário, porque, Marcelo, é constante. Toda semana nós temos alterações internas, instruções normativas, portarias, resoluções do INSS, fora a legislação como um todo, que mudou, como eu disse, em 2019 com a reforma, e depois a legislação ordinária, né? A reforma remeteu, tirou da Constituição e destinou para a lei complementar, a lei ordinária, enfim, a gente teve uma série de situações que alteraram o direito previdenciário. Nós teremos agora, dia 27 e 28 de julho, o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu reitero aqui o convite para os colegas. Por quê? Porque nós teremos grandes nomes do direito previdenciário que virão justamente para amparar com teses, com fundamentos e dicas valiosas, não só para o jovem advogado, mas para todo o advogado. E não é feijão com arroz. Serão teses escolhidas e palestras de renome. Teremos na abertura o ministro Edson Fachin, tratará de temas afetos ao direito previdenciário, desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, doutrinadores do calibre do juiz do trabalho, mas que fala muito, é parceiro do João Batista Lázaro na obra, o Carlos Alberto Pereira de Castro, principais doutrinadores do direito previdenciário, o juiz federal Leonardo Cacau, também que é doutrinador, que é magistrado, enfim, vários outros. Então, é uma excelente oportunidade. Eu acho que esse movimento encampado pela presidente Cláudia, pela OAB de Santa Catarina, é muito bem-vindo, tem todo o nosso apoio e não aceitaremos, penso eu, que não é uma bandeira negociável, cisão da advocacia. A advocacia catarinense é una e tem que ser tratada como tal. Não existe essa possibilidade de, pelo número da OAB, nós temos algum tipo de classificação. Não aceitaremos isso. Eu também concordo, queria parabenizar aqui o Dr. Jorge pela sua exposição do tema. Me parece, assim, uma reserva de mercado absolutamente inadequada. Acho que os jovens advogados nada devem aos que estão aí há mais tempo. A única coisa que nós temos, além da experiência, são mais anos. Mas isso os jovens vão nos alcançar logo, logo. E eu lembro aqui uma questão muito interessante. Ives Gandra, indagado como ele começou na vida, ele disse que ele era um jovem advogado, não tinha muita chance na advocacia, e houve ali a criação do novo Código de Processo, aliás, o Código Tributário Nacional, e como era um código novo, que estavam todos mais ou menos equiparados. E aí ele pôde se dedicar exclusivamente ao tema e hoje se tornou aí uma referência do direito tributário, né? Então, se nós tivéssemos essa amputação, essa castração da advocacia baseada na mera inscrição, no tempo de inscrição,
talvez nós tivéssemos perdido muito das inovações, porque o jovem tem um olhar mais fresco sobre o tema, ele sai da academia já trazendo, até pelo seu TCC, pelo seu, enfim, as novidades que o mundo acadêmico traz consigo, não é? E, doutor Jorge, na sua experiência, quais são os próximos desafios? O que a advocacia deve buscar, fazendo aqui um exame de futurologia no futuro? O que nós podemos imaginar e buscar para melhorar a qualidade de vida, o exercício da atividade da advocacia, na sua opinião? Bom, Marcelo, antes disso, eu quero parabenizar porque eu assisti ontem à noite o teu vídeo sobre esse tema da jovem advocacia e eu acho que ele foi muito assertivo, tal qual tuas palavras agora. Então, eu acho que esse é o caminho, a advocacia tem que permanecer unida e não aceitaremos esse tipo de castração. Quanto à questão aqui, eu penso que não temos como fechar os olhos para o avanço da inteligência artificial e utilizá-la bem. Acho que a advocacia, né, não deve enxergá-la como uma inimiga, mas deve enxergá-la como uma oportunidade. E aqui está sempre a diferença daquela pessoa que tem um olhar positivo sobre as alterações, daqueles que às vezes são mais negativos, né? Por quê? E aí a grande diferença do jovem, né? Ele vem com aquela vontade, aquele ímpeto, que às vezes aquele advogado mais experiente já está, eu venho fazendo assim, acomodado e está dando certo, eu não quero é mudança para ter que alterar meu modus operandi aqui. Então é muito bem-vindo isso. Na questão do previdenciário, eu imagino que, e das prerrogativas, eu penso que nós temos avanços que vão nos trazer, assim, serão muito bem-vindos. Por exemplo, a aprovação, que hoje está no Senado, já aconteceu a aprovação na Câmara, há um consenso, há uma intermediação, né, da OAB de Santa Catarina. Por quê? Porque nós temos um conselheiro nosso aqui, que é o Dr. Rafael Piva, que trabalha, né, e auxilia, inclusive, o Conselho Federal nesse sentido, e trabalhou muito bem junto com a doutora Gisele Krabichich e toda a Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que é a aprovação do PL 4830, que trata dos destaques dos honorários advocatícios na via administrativa. Por quê? Porque no judicial, como eu falei antes, nós temos ferramentas hoje já dentro do processo que permitem que a gente tenha esse enlace, essa comprovação. Isso facilita, é bom para o advogado. Agora, no administrativo, nós temos uma situação delicada. E como de regra o advogado, como eu já disse, no previdenciário trabalha no êxito, é extremamente importante que nós tenhamos ferramentas para trazer essa garantia da recompensa do trabalho. Então, ele trabalhou, vai receber por último, então que ele tenha um destaque do honorário. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa aprovação desse PL, que hoje está no Senado, caminha bem, é uma das bandeiras da OAB Federal, e eu penso que a OAB de Santa Catarina está ali junto, segurando essa bandeira e cobrando essa aprovação, que é de extrema importância. Isso vai trazer para a advocacia esse respiro, porque, de novo, é a garantia da contraprestação do nosso trabalho bem feito. Porque se é no êxito, mais um motivo para o advogado se empenhar bem, né? E eu vejo, assim, o futuro da advocacia não fácil, óbvio que não. Mas eu penso que há espaço para todos, eu sou um otimista, não, já ouvi várias queixas de colegas advogados pensando em desistir ou migrar para outra área. Eu digo sempre que o advogado bem preparado, o advogado que se dedica, o advogado que se doa de fato para a causa, para o processo, ele tem espaço, continuará tendo espaço. Eu faço aqui o convite para quem nos acompanha, tentando linkar um pouco de tudo que falamos aqui. Eu entrei na OAB em 2013, peguei minha carteira em 2011, ou seja, era jovem advogado. Agradeço muito da minha formação e evolução profissional ao que eu aprendi ao longo desses 12, 13 anos aí de advocacia, mas principalmente ao que eu aprendi aqui na OAB. A OAB é muito generosa, ela nos permite contatos com mestres, né? Tem um aqui na minha frente, Marcelo Peregrino, claro, não é da minha área de atuação, direito público, administrativo, eleitoral, mas um mestre, um doutor. Então, quantos eu tive contato que eu não teria se eu não tivesse, não participasse das atividades da OAB? Ela te permite buscar um protagonismo. Eu tive acesso, eu entrei na comissão do jovem advogado, consegui galgar depois, migrar para a minha área, que é o direito previdenciário, cheguei a presidente de comissão. Eu acho que isso é importante, ou seja, é plenamente acessível. Eu não venho
não tenho nenhuma família, nenhum protetor, nada do tipo. Pelo contrário, eu sou a prova de que a OAB é plural, é eclética, ela está de portas abertas para a advocacia e que permite, sim, chegar. E esse contato que nós temos com os colegas advogados, com a magistratura, né, é importantíssimo. Né? Eu acho que é um plus que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Então, eu recomendo e faço aqui o convite para os colegas que nos acompanham, participem, porque às vezes é fácil até criticar. Não vou usar aqui de forma pejorativa a palavra, encaro sempre bem-vindo a crítica, mas, olha, quem sabe você traz a sua ideia e venha participar conosco. Certamente a Comissão de Prerrogativas está precisando de gente, a Comissão de Direito Previdenciário está precisando de gente, e não é só vir e esperar, é vir e contribuir, vir e deixar a sua marca, o seu DNA, que é tão importante. A gente vê isso tanto aqui no OAB de Santa Catarina. A presidente Cláudia, ela dá essa liberdade para os membros de comissão, ela nos permite esses momentos de troca. Então, eu acho que o momento é super oportuno. Reitero aqui, eu tenho certeza que quem escutar e aceitar o convite vai gostar. É o tipo de cachaça que se experimenta uma vez e não se larga. Mas, enfim, agradeço a oportunidade, fico aqui à disposição do Marcelo e de todos que nos ouvem. Espero ter contribuído de alguma forma aqui na nossa conversa hoje. Eu queria agradecer ao Dr. Jorge, essa pessoa maravilhosa que eu tenho a alegria de conhecer já há muitos anos, que se doa, que se entrega para os outros advogados, porque o nosso tempo não é remunerado, é um tempo que a gente tira da nossa família, é um tempo que a gente retira do nosso trabalho para servir, para ajudar as nossas lideranças, como a presidente Cláudia Prudêncio, a prestar um serviço adequado para a advocacia. Fica aqui o meu agradecimento ao tempo do Dr. Jorge. Um abraço a todos. Um abraço também, bom dia e até a próxima. Até a próxima.